Bem no coração do Mediterrâneo, ao sul da Sicília e a oeste da Tunísia, encontra-se um arquipélago cobiçado, tanto por sua beleza quanto por seu patrimônio. Malta, Gozo, Comino, nomes exóticos que ficam gravados para sempre na memória dos visitantes. Do topo dessas falésias até as profundezas dos abismos, o arquipélago de Malta está repleto de tesouros escondidos. Patrimônio da Unesco, santuário de biodiversidade e praias paradisíacas compõem o cartão postal. Prepare-se para uma viagem cheia de cores pelo arquipélago maltês. O arquipélago de Malta é conhecido como um dos destinos imperdíveis. O arquipélago de Malta é conhecido como um dos destinos imperdíveis da história. Passageiros de cruzeiro. Todas as manhãs, ao nascer do sol, enormes transatlânticos entram no porto de Valletta, a capital. No meio desses gigantes dos mares, alguns apaixonados desafiam o tempo remando, a bordo de uma embarcação tradicional, o Gzessa. Para Joseph, o presidente da Associação de Remo, esse esporte representa os valores culturais e humanistas do país. A primeira vez que vi uma regata como essa, e eu era criança, eu fiquei fascinado. Quando você rema, faz parte de uma equipe. Você consegue sentir o poder, a energia de cada membro do grupo. Em Malta, temos muita sorte de remar neste porto magnífico, cercado de natureza e história. Essas gondolas fazem parte da paisagem. Historicamente, elas eram usadas para transportar passageiros e suas cargas entre o porto e os grandes navios. Hoje em dia, as Gzessa funcionam como barcos-táxi. O Luzu, outro barco maltês de maior porte, conseguiu manter sua função original e ainda hoje é usado para a pesca. Seja na fabricação ou na manutenção, a maioria desses barcos já passou pelas mãos de Andreas. O amor dele pela madeira é uma história de família que atravessa várias gerações. Eu aprendi com meu avô. Comecei aos 11 anos nesta garagem com ele, um dos galpões do meu avô. Depois da escola, eu vim aqui para ajudá-lo. Eu cresci aqui. É o patrimônio de Malta. Só fabricamos isso aqui. O design existe há mais de 500 anos. Quando os ingleses estavam aqui, usavam esses barcos para transportar tripulações dos navios. No início do século XIX, os ingleses governaram o arquipélago até sua independência em 1964. Essa influência britânica ainda é perceptível através da linguagem. O inglês é a segunda língua oficial do país. As famosas cabines telefônicas vermelhas espalhadas por todo o arquipélago simbolizam esse passado rico em história e cultura. Hoje em dia, esses vestígios de outra época abrigam livros para empréstimo gratuito ou desfibriladores. Para admirar uma das outras marcas mais reconhecíveis da paisagem urbana de Malta, é preciso olhar para cima. Essas varandas típicas, chamadas de galerija, são um dos elementos arquitetônicos mais emblemáticos do arquipélago. Sua influência árabe, espanhola e siciliana testemunha as diferentes dominações da ilha ao longo das épocas. Mas a galerija ganhou popularidade especialmente no século XVII, sob a influência do estilo barroco, muito presente nesse período. Projetadas para proteger os moradores do calor intenso, ao mesmo tempo em que oferecem boa ventilação, elas também permitem observar a rua sem ser visto. Essas sacadas representavam o prestígio social para as famílias abastadas, que as decoravam com esculturas e entalhes refinados em madeira. A colonização de Malta foi primeiramente realizada pelos fenícios, romanos e árabes. Depois, na Idade Média, veio a Ordem dos Cavaleiros de São João, conhecida como Hospitalários, que fundou a mítica Ordem de Malta, ainda ativa nos dias de hoje.
Essa comunidade militar e religiosa, originária de Jerusalém, transformou o arquipélago em uma fortaleza temível. Devemos a eles, em especial, a construção de Valeta, a capital. O edifício mais famoso dessa época é a Cocatedral de São João. Ela compartilha seu título com outra catedral da ilha. Sua fachada de pedra calcária é típica da arquitetura militar da época. A austeridade exterior contrasta com seu interior ricamente decorado. Frescos, mármores coloridos e dourados brilhantes são testemunhos do poder, da riqueza e da devoção dos cavaleiros de São João. As paredes e tetos são adornados com magníficas pinturas realizadas pelo artista Mattia Preti, também conhecido pelo apelido de Il Cavaliere Calabrese, devido às suas origens na Calábria. O chão é composto por mais de 400 lápides de mármore. Elas são incrustadas com os brasões e as epígrafes dos cavaleiros falecidos. As capelas laterais estão repletas de obras impressionantes. Cada uma representa a língua de uma nação da ordem. Aqui, a Capela da Língua da França, dedicada a São Paulo, o santo padroeiro da Ordem de Malta. Ali, a Capela da Língua Ânglo-Bávara dedicada a São Carlos Borromeu, o importante reformador da Igreja Católica. A pintura mais famosa da Cocatedral é a Decapitação de São João Batista, pintada por Caravaggio. Esse grande artista da época barroca revolucionou a arte pictórica com seu uso inovador do claro-escuro, caracterizado pelos contrastes entre sombra e luz. Essa pintura monumental, com mais de 15 metros quadrados, é a única obra que Michelangelo da Caravaggio assinou durante toda a sua carreira. Em muitos lugares, uma cruz bem específica enfeita as paredes. A Cruz de Malta era o símbolo da ordem. Suas 8 pontas representam as 8 línguas e nações que a compunham. Elas também simbolizam as 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha do Novo Testamento. Hoje, a Cruz de Malta se tornou uma lembrança para trazer do arquipélago. Muitos artesãos locais fizeram dela sua especialidade, como Kevin, um especialista na arte da filigrana. Uma técnica que utiliza fios de metal entrelaçados para criar joias. A Cruz de Malta é interessante de trabalhar. É muito difícil. É principalmente uma questão de simetria e precisão. Na filigrana, é preciso muita disciplina. Na minha vida, já corri longas distâncias de triatlo. Sim, realmente existe uma semelhança, é claro. Eu faço cruzes de Malta em filigrana porque tenho a garantia de vender muitas. Você vai vender. Eu faço muitos, mas prefiro fazer coisas grandes, peças maiores e mais complexas. É uma atenção constante. Consigo trabalhar 3 ou 4 horas seguidas e preciso parar. O crânio é muito difícil de fazer em filigrana, porque não é simétrico, é orgânico. Então foi muito difícil. Levei 41 dias para fazer esse crânio. Ele é composto por 138 peças. Fico orgulhoso quando termino um projeto difícil. Depois, passo para o próximo. Mas, bem, o orgulho é uma ilusão. A Cruz de Malta e a Cocatedral não são os únicos legados dos Cavaleiros de São João ainda visíveis hoje. No centro de Valeta, não se pode deixar de visitar o Palácio dos Grandes Mestres. Esse edifício, construído no século XVI, era a residência oficial dos Grandes Mestres da Ordem.
Também era o local de poder de onde se administrava a ilha. Todas as decisões importantes eram tomadas aqui. Na sala dos embaixadores, os inúmeros retratos testemunham as relações que a ordem mantinha com outras nações. Aqui, Catarina II, rainha e regente do Reino da Rússia. Ali, Luís XIV, rei da França. Também encontramos inúmeros retratos dos grandes mestres, como este quadro com a efígie do bem-aventurado Gerard, fundador da Ordem de Malta, que ainda hoje permanece uma importante organização humanitária de alcance internacional. Ou ainda o de Antônio Manuel de Vilhena, um nobre português conhecido popularmente por sua benevolência e generosidade como construtor. O palácio também é famoso por sua sala de armas, uma coleção que impressiona tanto pelo tamanho quanto pela qualidade das peças expostas. Algumas são surpreendentes, como esta espada-pistola ou estes belíssimos frascos de pólvora finamente decorados. Peças de uma raridade absoluta exalam autenticidade, como esta armadura que data do cerco mal-sucedido de Malta pelos otomanos em 1565. Ao se aproximar, é possível ver o buraco de bala disparada no coração. Nesta aqui, o que chama a atenção é o nome do cavaleiro gravado no metal, o conde italiano Pompeo L. Tabiumini. Outras parecem ter saído direto de um desfile de moda, como esta armadura de 1704 usada pelo Duque de Marlborough, John Churchill, ancestral de Winston. Ela foi especialmente criada para celebrar uma importante vitória dos britânicos durante a Guerra de Sucessão Espanhola. Em todo o arquipélago, a história de Malta se confunde com a de suas fortificações. Em Valeta, o Forte Saint-Elme é um dos mais importantes. Construído no século XVI, ele desempenhou um papel fundamental durante o cerco de Malta pelos otomanos e serviu como prisão durante a ocupação francesa pelas tropas de Napoleão. Um domínio de curta duração, já que apenas 2 anos depois, os britânicos expulsariam os franceses de Malta. Durante a Segunda Guerra Mundial, o forte serviu como base militar. Hoje, ele abriga o Museu Nacional da Guerra. Na sua extremidade, o quebra-mar Saint-Elme fica de frente para o de Ricasoli. Esses imensos diques servem para amortecer a força das ondas do mar aberto e impedem a erosão das margens. Em frente a Valeta ficam as 3 cidades, Cospicua, Sengleia e Birgu. Elas foram construídas na época medieval sobre as 3 penínsulas que abrigam o Grande Porto. Sengleia deve seu nome ao grão-mestre Claude de La Sengle, que reforçou suas defesas. A cidade é conhecida por seu ponto de vista espetacular a partir dos Jardins de Guardiola, cujo nome vem da palavra maltesa guardija, que significa torre de vigia. Dessa torre de observação, vigiava-se o horizonte em busca de navios inimigos. Esses elementos ilustram o papel crucial que essa pequena varanda desempenhava na defesa e segurança de Malta. A orelha monitora a atividade das gaivotas ao largo, sinalizando a chegada de barcos. O pássaro, parado em uma perna só, permanece sempre alerta. Abaixo, seu lema em latim faz referência ao papel protetor dessa guarita. O olho, por sua vez, representa a vigilância constante dos militares abrigados no promontório. Os jardins oferecem uma vista deslumbrante da cidade de Cospicua e do Forte Saint-Ange, localizado na cidade de Birgu. As origens desse edifício permanecem misteriosas. O primeiro registro escrito de sua existência data do século XIII, durante a dominação siciliana. Aos seus pés, de cada lado da muralha, veleiros e iates de luxo ficam ancorados o ano inteiro.
Todos os anos, no mês de outubro, após o pôr do sol, Pirgu se veste com um manto de luz que brilha intensamente. Por toda parte nas ruas, uma multidão de velas ilumina o centro da cidade durante um festival cheio de cores. Essa homenagem aos métodos históricos de iluminação cria uma atmosfera mágica e encantadora. Espetáculos de reconstituição, feira de artesanato e shows embalam as noites dessa cidade cujas origens remontam à antiguidade. O evento mais aguardado por todos, sem dúvida, o desfile da Jackson's Pipe Band. Esse pilar da música tradicional da ilha nasceu da união de um filho de irlandês com uma maltesa. Em família, ele cultiva a arte do folclore local. O zazafzaf é composto por uma estrutura de madeira sobre a qual é esticada uma membrana feita de pele de gato. No centro desse tambor de fricção, um bastão envolto em uma esponja úmida esfrega a pele para produzir um som grave e ritmado. Ao lado, o carcacha marca o ritmo com um tilintar de sonoridade muito particular. No meio dos outros tambores, o shak, uma gaita de foles tradicional, mistura, assim como essa família, as influências anglo-saxônicas e as aspirações maltesas. No entanto, o destino desse instrumento é frágil. Na ilha, apenas um artesão ainda possui esse saber fazer ancestral. É nesta oficina que todos os shak ganham vida. Francesco tem nas mãos o futuro do shak. Uma grande responsabilidade para esse jovem de 30 e poucos anos, natural de Malta. Ser o último é uma pressão. E se você quiser fazer isso, se você for fazer, tem que fazer direito. É preciso trabalhar um pouco mais porque, se alguém pedir não posso recusar, já que sou o único que tem esse conhecimento. Para mim, é uma oportunidade de fazer algo que eu amo, algo bom, de perpetuar esse legado cultural. O segredo da fabricação de um shak está na escolha da cana de junco que vai proporcionar a vibração. Mesmo que a colheita seja preferida pela tradição, para Francesco, essa etapa ainda é incerta, trazendo tanto boas quanto mais surpresas. Quando vou colher as canas, às vezes preciso jogar fora metade delas porque não funcionam bem. Cada uma é única. Você nunca sabe se vai quebrar na mão ou se vai render um bom instrumento. Só pode torcer para que dê certo. A outra paixão de Francesco é o mountain bike. O que ele mais gosta é descer as ladeiras e encarar as subidas, no meio de uma natureza de tirar o fôlego. Mas, mesmo assim, a paixão pelo shak nunca está muito distante. Quando eu fabrico esse instrumento, é como um instinto primitivo, como se eu estivesse pedalando de bicicleta numa montanha. É muito difícil. Mas quando você chega ao topo, tudo fica perfeito. Falésias de Malta estão entre as paisagens naturais mais impressionantes da ilha. Elas oferecem vistas espetaculares e desempenham um papel crucial no ecossistema local. Elas representam mais de 60% da costa e são um elemento-chave do patrimônio natural. No oeste da ilha, as falésias de Dingley são as mais famosas do arquipélago, atingindo 253 metros acima do nível do mar, o ponto mais alto de Malta.
Essas trilhas íngremes e naturais ao longo da costa são populares para caminhadas e muito bonitas. Um pouco mais ao norte das falésias de Dingli fica a Admigera Ilferra, um local de escalada renomado. Esse é o playground favorito do Andrew. Esse filho da terra soube conservar e compartilhar sua inocência de antigamente. Criança, íamos ao campo todo fim de semana. Eu sempre tentava ir o mais longe possível, longe da supervisão dos meus pais. Lembro que foi lá, pela primeira vez, que vi esses penhascos, essas paredes de pedra. Eu pensava que devia haver um jeito de escalar até lá em cima. Eu explorava cada cantinho tentando encontrar um caminho que nos levasse ao topo. Foi realmente aqui, nessas falésias, que nasceu minha paixão pela escalada. Andrew oferece experiências que misturam esporte e aventura nesse cenário natural e encantador. A atividade que faz mais sucesso, a tirolesa. Ela atravessa a enseada e permite voar sobre as falésias e a água azul turquesa, oferecendo perspectivas impressionantes durante todo o trajeto. Essa costa selvagem guarda outras maravilhas, como a Gruta Azul. Essa joia natural oferece um espetáculo fascinante de cores e luzes. Segundo a lenda, esse era antigamente o esconderijo das sereias que, com seus cantos encantadores, atraíam os marinheiros para o fundo do mar. As águas cristalinas, os peixes coloridos e os corais fazem desse lugar um excelente ponto para exploração subaquática. Costa Oeste, pontos de mergulho. Muitas pequenas enseadas servem como ponto de partida para passeios aquáticos até os abismos, onde se escondem incríveis vestígios a serem descobertos. Lee, um inglês que mora em Malta, oferece cursos de mergulho e excursões pelas profundezas da ilha. Desprenda sua lanterna para poder movimentá-la melhor. Deixe um pouco de folga. Depois, quando eu vejo bem onde estou e está tudo certo, posso apertar prendendo na minha cintura. Depois, posso observar o ambiente assim ou assim, trazer de volta e diminuir a linha. E quando tudo está bem iluminado, consigo ver muitos peixes. Ok? Ok, acho que estamos prontos aqui. Malta é realmente o meu lugar favorito para mergulhar no mundo. É por isso que eu venho aqui. Temos tantos destroços de aviões, submarinos, barcos. Aqui é maravilhoso, é emocionante, porque nunca se sabe o que vai encontrar. Às vezes, vemos pequenos atuns, às vezes xaréus, às vezes barracudas. A gente nunca tem certeza do que vai encontrar. Deep Shake, o centro de mergulho do Lee, é um dos poucos que oferece passeios por destroços. Como um Elfaroldo, um petroleiro de 110 metros de comprimento que está a cerca de 36 metros de profundidade. Afundado propositalmente para se tornar um recife artificial, hoje é o ponto de mergulho mais popular de Malta. Deixar a costa e seguir para o interior para descobrir a charmosa e histórica Medina. Fundada por bizantinos século VII, a cidade serviu como capital até a chegada dos Cavaleiros de São João. O edifício imperdível é a Catedral de São Paulo.
Ela foi construída no local onde, segundo a lenda, o governador romano Públio teria encontrado São Paulo depois que este naufragou em Malta no ano 60 depois de Cristo. Sua fachada é adornada com 2 relógios. Cada um marca uma hora diferente para enganar o diabo, que assim nunca saberia a hora exata para capturar uma alma. Mdina é famosa por suas ruas estreitas e seus palácios. Esse cenário encantador proporciona uma sensação de total mudança de ambiente aos visitantes. Ela é apelidada de Cidade do Silêncio devido à sua atmosfera tranquila e à ausência de tráfego de automóveis. Para se locomover, é preciso pegar uma charrete como esta. Jimmy, o cocheiro, não trocaria de profissão por nada neste mundo. É um verdadeiro prazer passear por Mdina. Leva os turistas para descobrir a cidade velha, ver os palácios, as muralhas, o museu e a catedral. Também gosto muito dos cavalos. Eles me dão muita alegria. Trabalhar com eles é uma verdadeira felicidade. Também crio ovelhas, cabras e vacas. Fora das muradas, quando os carros voltam a circular, é mais uma viagem no tempo. Todo ano, no início do outono, o Malta Classic convida todos os amantes de carros antigos. Alguns modelos como este valem mais de 100 mil euros. Justine é um desses apaixonados. Ao volante de seu Jaguar dos anos 70, ele revive sua juventude nas estradas sinuosas de Mdina. Esse filho da terra, que teve sucesso nos negócios, coleciona joias. Sua última loucura, um palácio no coração da cidade velha que ele transformou em um hotel de luxo. Esta é a antiga corte de justiça da antiga capital Mdina. Diovindina. Olha essa vista para a praça e para este terraço. Ela se chama a Logia do Arauto. É o lugar onde as proclamações eram lidas. As pessoas se reuniam aqui, em praça pública, para se manter informadas sobre as últimas novidades. É toda a história da ilha. É isso que dá charme ao terraço desta suíte. Eu cresci aqui. Quando era criança, a gente brincava de esconde-esconde nas ruas com minha irmã. E hoje estamos aqui, administrando o estabelecimento juntos. Por dentro, cada metro quadrado transporta o visitante para o século XVII, quando Chara Palace era propriedade da nobre família Moscati. Esses 17 quartos oferecem uma atmosfera que mistura o estilo barroco com móveis contemporâneos. No alto do palácio, um restaurante gastronômico oferece uma belíssima vista panorâmica. Esse restaurante estrelado propõe uma culinária entre a tradição e a modernidade, entre a terra e o mar. Clint está no comando da cozinha há mais de 20 anos. A culinária maltesa tem as mesmas influências que a língua maltesa. Elas são italianas, espanholas e marroquinas. Muitas especiarias, massas e muito peixe. Aqui temos um tartar de atum local com pedaços de beterraba sobre um sablé de parmesão. Na taça de prata, você tem luva marinada no rum e migalhas de pão maltado. O pane gratato é como uma farinha de rosca com raspas de limão e salsa. Temos esse queijo de cabra que se chama Besney maltês. Eu preparo ele em forma de soufflé com cogumelos e um verjus de primeira prensagem. Esse queijo não é apenas uma delícia culinária, mas também um elemento do patrimônio gastronômico maltês. Ele é produzido em quantidade muito pequena e de forma artesanal nas fazendas locais, a partir do leite das cerca de 15 mil cabras e ovelhas presentes na ilha. Eu faço esse queijo há muitos anos. E desde sempre, era a principal fonte de queijo que eles tinham. Eles não tinham outros queijos.
Miriam faz parte das poucas pessoas na ilha que ainda sabem produzir o Jena. A receita vem da Sicília, porque aqui muitas coisas vêm de lá, já que é a ilha mais próxima de Malta. Embora Miriam use coalho químico e equipamentos de última geração, a receita em si continua a mesma desde tempos imemoriais. Leite coalhado, um pouco de sal e paciência para que o Jena fique pronto para ser degustado como queijo fresco. Como recheio de ravioli, em uma salada ou simplesmente para passar no pão, ele oferece um sabor cremoso e levemente ácido. A maturação pode levar até 2 anos e ser acompanhada de pimenta do reino e pimenta. Ao anoitecer, os visitantes já deixaram um centro histórico e uma música tira a cidade de sua letargia. No bar da praça da igreja, toca-se ano, um canto folclórico maltês enraizado na vida rural. O ana é praticado em grupos de cantores. Eles se enfrentam em disputas verbais, humorísticas, ou improvisam, um após o outro, histórias populares ao som do violão. É muito mais do que um simples entretenimento. É uma tradição inscrita na lista do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade da Unesco. Vamos mais ao norte, para a segunda maior ilha do arquipélago, a Ilha de Gozo. Mais rural e menos populosa que Malta, Gozo é conhecida por sua atmosfera tranquila, suas paisagens pitorescas e seu rico patrimônio. As enseadas de águas turquesas e seus campos em terraços atraem os amantes da natureza e da autenticidade. No verão, a temperatura da água não passa dos 28 graus. Um banho refrescante durante o calor intenso. Hama Bay, a praia mais famosa da ilha, se destaca por sua areia dourada com reflexos avermelhados. Segundo a lenda, é aqui que estaria escondida a Gruta de Calipso, onde Ulisses teria sido mantido pela ninfa na Odisseia de Homero. As salinas de Gozo existem há mais de 300 anos. Os tanques escavados nas rochas são rasos. A água do mar é conduzida até lá para evaporar sob o sol, deixando para trás esses famosos cristais de sal. Esse sal é especialmente conhecido por sua pureza. Vendido localmente, é uma lembrança popular apreciada pelos visitantes. Algumas famílias continuam colhendo o sal de maneira tradicional. Todas as manhãs, Joséfine vem colher o ouro branco que ela venderá durante o resto do dia. Os pincéis de aço aqui, esses pântanos salgados sustentam minha família há muito tempo. Eu continuo essa tradição junto com meu marido. Somos a 5ª geração de salineiros a trabalhar aqui. Gozo é frequentemente chamada de celeiro de Malta, por causa do seu papel histórico na produção agrícola para todo o arquipélago. Os solos de Gozo, mais ricos do que os da ilha vizinha, permitem uma produção abundante de tomates e azeitonas. O arquipélago oferece um ambiente ideal para o cultivo da romã. Seu clima quente, com muito sol e solo calcário, proporciona as condições essenciais para o desenvolvimento das romãzeiras. Em Gozo, às vezes também se encontram cachos de bananas.
Com os invernos ficando mais amenos, essa fruta de clima originalmente subtropical conseguiu se adaptar e proliferar nos jardins dos moradores. Rumo a Rabat, a principal cidade da ilha, para visitar a Catedral Nossa Senhora da Assunção. Ela foi construída sobre as ruínas de um templo romano dedicado a Juno, rainha dos deuses e protetora da fertilidade. No interior, um impressionante trompelhoeiro dá a este teto plano a grandiosidade de uma cúpula romana. Por atenção aos detalhes, o artista Antônio Manuel da Messina chegou até a pintar este lagarto, que parece dourado ao sol, grudado em um vidro. Esta estátua da Virgem Maria, colocada em seu pedestal de prata, pesando mais de 400 quilos, é carregada nos ombros dos fiéis pela cidade todo dia 15 de agosto, durante a festa de dedicação da catedral. Aqui, Santa Úrsula foi declarada padroeira de Gozo em 1614 para proteger a ilha de catástrofes naturais. No altar, as toalhas de mesa atraem o olhar do visitante. Elas são feitas de buzila, a renda tradicional de Gozo. Ela é inspirada nas técnicas genovesas e venezianas, feitas de rosetas e pontos de espírito. Esses motivos são feitos com a ajuda de gazeles, pequenas bobinas alongadas nas quais se enrola fio de seda ou linho. Os moldes são colocados sobre uma pequena almofada, chamada trashgut, feita de palha e papel. Em Gozo, a arte de manusear o fuso é uma tradição feminina há mais de 400 anos. Mariane é professora de Bidzila. Gente de toda a Europa vem para ouvir seus preciosos conselhos. O comprimento do fio não deve ser nem muito curto nem muito longo. Gira e cruza. No passado, esse conhecimento era transmitido de mãe para filha, mas eu não aprendi com a minha mãe. Sempre quis saber fazer renda. Aprendi sozinha, só estudei uma etapa de cada vez e achei bem fácil. De pouco em pouco, Mariane passa de aprendiz a mestre da arte e transmite sua paixão pelas rendas a outras mãos habilidosas ávidas por conhecimento. É gostoso aprender e trabalhar com a renda maltesa. É tranquilo, relaxa, quando você ouve o barulho das bobinas. Robin Getsu, é como música para os ouvidos. Os motivos são muito intrigantes, mas para mim, não são apenas padrões ou renda, é o nosso legado. Se perdermos nosso legado, perdemos tudo. Vocês vão ver, se fizerem como eu digo, vai ser muito simples. Muito obrigada. Tenho alunos que vêm do exterior, da Itália. Já tive ingleses também. Quero passar meu conhecimento para os jovens e minha filha. Fazemos juntas o vestido de noiva dela de renda. Essa renda preciosa costuma estar presente no guarda-roupa das salas de espetáculos de Gozo. No Teatro Aurora, em Rabat, alguns minutos antes do ensaio geral, todo mundo está ocupado nos bastidores. Para manter uma vida cultural de destaque nesta ilha de apenas 30 mil habitantes, os goeses se envolvem pessoalmente na produção dos espetáculos. Débora participa voluntariamente da apresentação da ópera de Puccini, Madame Butterfly. Isso me deixa muito feliz, muito orgulhosa de mim mesma. Faço isso porque amo as artes. Tenho orgulho de fazer parte de algo grande, muito prestigioso. É algo que eu amo, que me relaxa. Mas depois, na última semana antes da apresentação, isso se torna muito estressante. Como todos os artistas vocais que hoje se apresentam ao lado de profissionais da ópera italiana, Débora faz parte do coral da Catedral de Nossa Senhora da Assunção. Temos muitos cantores muito importantes e você está ali, bem atrás deles.
O coral da Catedral de Notre-Dame de l'Assomption criou, em 1863, a Sociedade Filarmônica Leone. Na fachada, as estátuas dos dois fundadores, Dirjano Lanzon e Jorge Tabone, lembram aos passantes a importância do espetáculo ao vivo em Gozo. O prédio, por sua vez, é de 1976. Ele tem capacidade para 1.600 lugares. Aqui, não se brinca com o espetáculo ao vivo. Gozo possui a maior densidade de óperas do mundo. Cada paróquia tem seu coral, sua sociedade filarmônica e seu palco. A poucos passos do Teatro Aurora, o Teatro Astra conta com 1.600 assentos. Ele pertence à Sociedade Filarmônica Stella, que, por sua vez, está ligada à Basílica de São Jorge. A rivalidade entre as duas paróquias, entre os dois teatros, é comparável à dos clubes de futebol. A maioria dos habitantes de Gozo pertence a uma das duas comunidades. Uma colaboração aberta com o outro teatro é considerada uma traição. Gozo não é conhecido apenas pela qualidade de suas óperas ou pela beleza de suas praias. É também um lugar internacionalmente renomado por seu patrimônio histórico. Os templos de Gantija, localizados no centro da ilha, são as estruturas megalíticas mais antigas e entre as mais bem preservadas do mundo. Eles datam de 3.500 anos antes de Cristo e estão inscritos como Patrimônio Mundial da Unesco. O nome Gantija deriva da palavra maltesa Iga, que significa gigante. Segundo a lenda, os templos teriam sido construídos por uma gigante chamada Sulsuna. Dotada de uma força sobre-humana, ela teria carregado os enormes blocos de pedra na cabeça enquanto segurava seu bebê nos braços, construindo toda a sua obra em uma única noite. Os templos são compostos por duas estruturas megalíticas. Cada uma é formada por várias salas dispostas em forma de trevo. Não se sabe exatamente qual culto era praticado nessa época, mas cinzas e restos de ossos de animais encontrados no local sugerem rituais de oferenda. Em algumas salas, ainda é possível ver as nichos que provavelmente serviam como altares. As paredes são formadas por grandes blocos de calcário coralino que pesam mais de 50 toneladas. A engenhosidade desses construtores pré-históricos intriga o visitante. As técnicas para mover e manipular volumes tão grandes permanecem incertas até hoje. Em 1901, um terremoto devastou essas estruturas monumentais cuja robustez havia resistido ao tempo até então. Mas as pinturas do artista Charles Frederick de Brockdorff, datadas do final do século XIX, ilustram perfeitamente o estado do sítio quando foi descoberto cerca de 100 anos antes. Ao largo da ilha, os ventos predominantes como o mistral e o siroco moldam a paisagem desde tempos imemoriais e reforçam as correntes marinhas de superfície ao redor de Gozo. Se o arquipélago é famoso por sua navegação de lazer, os navegadores permanecem atentos às variações de corrente ao passar entre Gozo e as ilhas vizinhas. É nessas condições particulares que a equipe do Gozo Dream gosta de treinar. Este veleiro novinho em folha, com 12 metros de comprimento, é financiado em parte pelas autoridades locais. Orgulho de muitos malteses, o Gozo Dream faz sonhar crianças e adultos. Sua tripulação treina para a corrida mais importante do arquipélago, a Rolex Middle Sea Race, uma regata de veleiros profissionais que faz um percurso de mais de 1.000 quilômetros entre Malta, Sicília e Lampedusa. Nils, pega a Adrice e enrola ao redor. Junte-se a eles rápido. Ótimo. A Gozo Dream é composta por voluntários que têm apenas uma ideia em mente: fazer brilhar as cores do arquipélago ao lado das maiores equipes do momento. Noel, o capitão, está no comando desse sonho acordado desde o início da aventura. O projeto de participar dessa corrida surgiu em nossas cabeças há 25 anos. Vamos mudar de bordo. Obrigado. E com os 53 mil torcedores que o arquipélago tem, Noel e os marinheiros não podem cometer erros.
O objetivo para a próxima corrida: não chegar por último e aproveitar cada segundo. Tem adrenalina, às vezes tem tensão, às vezes acontecem coisas imprevisíveis e a gente vai muito rápido. Você sente o vento, o spray do mar, o sol, a chuva, tudo que vem em você. Você sente. Noel e sua equipe navegam para o sul, em direção à ilha de Comino. Localizada entre Malta e Gozo, com uma área de apenas 3,5 km², é a menor das 3 ilhas principais do arquipélago. A ilha possui pouca infraestrutura e nenhuma construção moderna. Não há nenhum hotel ou camping que permita passar a noite no local. Comino é principalmente conhecida pela Blue Lagoon, uma baía de águas turquesa cristalinas, ideais para banho. Apenas pequenas embarcações deixam e buscam os turistas. Nenhum grande ferry atraca nas costas intocadas da ilha. Em Comino, não há quadriciclos nem carros. A ilha é um verdadeiro refúgio de paz. Comino deve seu nome ao cultivo de cominho, que era praticado aqui no passado. Coberta por vegetação típica do Mediterrâneo, ela é classificada como reserva natural e santuário de aves. Esse importante ponto de passagem das migrações faz a alegria dos ornitólogos. Ryan passa aqui a maior parte do seu tempo livre. Todos os dias, em suas redes, uma infinidade de espécies vem completar o inventário minucioso da Associação Ambiental BirdLife International. Fundada em 1922, ela é dedicada à conservação das aves, de seu habitat e da biodiversidade. Ela goza de grande renome mundial, pois é a mais antiga organização internacional dedicada à proteção das aves. As redes, colocadas apenas durante a coleta das espécies, são inofensivas, desde que se tenha a técnica e a paciência que o Ryan possui. Eu trouxe vários pássaros, principalmente pisco de peito ruivo, mas também tem algumas tout negras, sardas e uma de cabeça preta. É o meu passatempo, um passatempo científico, de certa forma. Isso faz parte de um estudo europeu. Nós compartilhamos nossos dados. Quando um pássaro anilhado é capturado em outro lugar do mundo, na Europa ou na África, podemos ver de onde ele veio e para onde está indo. Você precisa treinar pelo menos 2 anos antes de se tornar um anilhador autorizado. Quando você manipula um animal vivo, é diferente de quando vê em estado selvagem. Você o vê de tão perto. É como se tivesse um museu vivo nas suas mãos. Depois de anilhar o pássaro com um número de identificação, uma série de informações é coletada sobre o animal. O objetivo é conhecer ao máximo as espécies para poder protegê-las em caso de declínio. Medido e pesado, o pássaro pode seguir seu caminho e ser identificado do outro lado do mundo por outro ornitólogo. Desde criança, eu gosto de música. Eu amo a natureza desde pequeno, especialmente os pássaros. Os pássaros são animais fantásticos. Eu adoro as cores deles, o voo, o canto. Esse amor pelos pássaros, Ryan transmitiu ao filho. Desde pequeno, junto com o pai, Nicholas manipula os passeriformes de todos os cantos. Nós compartilhamos experiências juntos. E às vezes, quando pegamos uma espécie rara, é como se estivéssemos andando na lua. Como num encontro relâmpago inesperado com o destino, num breve bater de asas vivido juntos, esses dois parceiros dedicados se empenham em aproveitar ao máximo o tempo que passa, acompanhando atentamente as plumagens e as estações. Às vezes, nós saímos de férias juntos. Chamamos de férias dos pássaros. A gente simplesmente vai observar a natureza, fotografar a natureza. É isso que são as nossas férias.
Seja para viver a aventura da grande emoção, se encantar com o charme de cidades históricas e românticas ou aproveitar uma natureza excepcional, Malta oferece uma variedade de lembranças inesquecíveis, encontros autênticos e imagens indeléveis.